Amados do Senhor, graça, misericórdia e paz nos sejam dadas de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é preciso que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. É o que nos lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 14. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, algo profundamente consolador e ao mesmo tempo desafiador na mensagem que os textos que nós ouvimos durante o culto nos trazem. Eles nos falam como Deus se mostra, um Deus que vive, que se revela, atua na história, que sustenta toda a criação por sua graça, bondade e compaixão. Em um mundo onde tantas forças parecem anunciar a morte, o medo e o desespero, a palavra de Deus hoje nos convida e recorda que o Senhor, Deus nosso Deus, é um Deus da vida, o Criador de tudo, o libertador do seu povo e o doador da esperança eterna. O som da liberdade que Deus anuncia está revelado nas Escrituras Sagradas. Fora da Escritura, não podemos conhecer nem reconhecer a existência do próprio Deus. Seremos tragados pelas ilusões que o mundo prega. Agora, quando olhamos para as Escrituras, lá veremos um Deus vivo, poderoso, atuante, que não se cansa de estar conosco. Acompanhe comigo. Conta-se que um velho pastor luterano, já idoso, costumava visitar o cemitério da sua pequena cidade onde ele serviu. Esse cemitério ficava aos fundos da igreja, que é bastante comum em cidades pequenas. Ele ia até o portão do cemitério e lá ficava olhando as lápides e ficava em silêncio. Um dia um jovem da igreja lhe perguntou: pastor, por que o senhor vem aqui sozinho neste lugar que causa até alguns arrepios para algumas pessoas? O velho pastor respondeu, com muita serenidade, mas com muita firmeza: porque aqui é o lugar mais barulhento da cidade. Ouça também, é quase ensurdecedor o som e o barulho que vem dessas lápides, pois aqui estão sepultados aqueles que confiam na ressurreição dos mortos, que estão esperando ansiosos para estar novamente vivos e louvar ao Deus eterno por toda a eternidade. Mas o Senhor, aqui não tem nenhum barulho, tudo é silêncio. Então o pastor sorriu e disse: engano seu, aqui estão as vozes da fé que dizem todos os dias: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aqui não há fim, há esperança, pois todo cristão que adormece na esperança da ressurreição. Do contrário, seríamos nós e somos nós os mais infelizes da face da terra. Cada pedra é um testemunho silencioso de que o nosso Deus não abandona os seus filhos nem na morte, pois Ele é Deus dos vivos e não de mortos. Recentemente nós recordamos especialmente daquelas pessoas queridas que já partiram no dia de finados, é bem verdade. E muitos de nós recordamos com saudade, alguns talvez nem lembram mais daquele seu ente querido, familiar que partiu. Mas aquele que adormeceu na confiança do Senhor Jesus, aguarda, assim como nós esperamos a vinda do Senhor, aqueles que adormeceram também aguardam a ressurreição dos mortos. E, por fim, aquele velho pastor disse para o jovem: venho aqui para lembrar que,
enquanto houver fé, haverá vida. Enquanto houver Deus, a morte nunca terá a última palavra. Essa simples história nos ajuda a compreender o centro dos textos que ouvimos hoje. O Deus da Bíblia não é um ser distante, como alguns pensam. Ele não é indiferente às nossas necessidades. Ele não é ausente. Ele é um Deus da vida, o mesmo que criou os céus, a terra, que é honrado por todas as suas criaturas das mais diferentes formas, desde as inanimadas até aquelas que são mais barulhentas. O Deus da Bíblia é quem chama Moisés no deserto, que sustentou os cristãos em meio às perseguições e ainda sustenta. É um Deus que agora, como nós podemos ver pelas notícias, a exemplo da Nigéria, norte de Moçambique, aonde os cristãos estão sendo degolados em massa por serem simplesmente servos do Senhor. É aquele mesmo Deus que faz aquelas pessoas permanecerem na fé e não negarem o Senhor, a preferirem a morte do que rejeitar ao seu Senhor. Há, portanto, uma necessidade importante com base nos textos que nós ouvimos hoje. É preciso nós olharmos e contemplarmos os textos em três dimensões interessantes: o Deus da criação que dá vida e sustenta, o Deus da revelação e redenção que salva, que vai ao encontro do seu povo, que chama e liberta, e também o Deus da ressurreição, aquele que desde o começo anuncia que aqueles seus servos nunca ficarão abandonados, nunca ficarão esquecidos. Por isso os convido a acompanhar, pois o Deus da criação, o Senhor que dá vida, conforme o Salmo, é exaltado e glorificado pelas suas criaturas. Por isso que o Salmo 148 é um dos mais belos hinos de toda a Escritura Sagrada, pois é um convite constante para que todas as suas criações do Deus vivo o louvem, o exaltem, para que a sua criação louve o Senhor. Todos devem louvá-lo, visto que não apenas os seres humanos são chamados a fazer isso, mas toda a sua criação, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os ventos, os animais e até os reis e príncipes devem recordar que dependem do Deus vivo. O seu poder terreno é passageiro, e o que vale esse poder se não tiverem Deus em seu coração? O que vale a nossa existência se não tivermos Cristo em nossas vidas? Tudo e todos devem louvar ao Senhor. Essa semana, ainda conversando, afinal de contas, uma semana de lua cheia, pelo menos no começo da semana foi assim, e ainda pensando a perfeição da criação, os astros estão nos seus devidos lugares, não se movem 1 milímetro sequer, pois aí estariam desobedecendo a ordem de Deus. Eles, cumprindo a vontade de Deus, louvam ao seu Criador. Assim nós, seres humanos, somos chamados a louvar o nosso Deus. Por quê? Porque tudo que existe vem de Deus e pertence a Deus. Ele é o Criador, o sustentador, o doador da vida. Nada existe fora do seu poder e da sua vontade. Este salmo nos lembra que a fé cristã não separa o Criador da sua criação. É bem verdade que algumas heresias tentam dizer: não, Deus criou o mundo e abandonou e foi embora, e agora o mundo que se vire, cada um está por conta própria. Do engano. Nunca pense e não se deixe convencer por essas falsas ideias. Nosso Deus é um Deus presente, que nos sustenta, que nos acompanha a cada novo dia, renovando a certeza de que não estamos sós. O Deus da Bíblia não é uma força distante ou um espírito abstrato, uma ideia. Deus é real, é vivo, atuante entre todas as suas criaturas. Ele é presente naquilo que fez, e sua presença é o motivo da vida continuar a existir. Ou você acha que você nasceu por uma obra do acaso,
Pensa no ato da fecundação, da relação do pai e da mãe, fomos escolhidos a dedo pelo próprio Deus, e hoje somos o que somos para louvar ao eterno Deus. Não interessa se eu sou magro, gordo, careca, cabeludo, não interessa quem eu sou chamado a servir ao meu Deus e louvá-lo em todos os instantes. Quando o salmista convoca o universo a louvar, ele está confessando que a vida é um milagre constante, sustentado por Deus. E aqui já temos uma mensagem para nós muito clara e que deve ser levada muito a sério. Em tempos de desrespeito pela natureza, como temos visto todos os dias, de destruição ambiental, onde na verdade as pessoas fazem por ódio e desprezo pela vida, o Salmo nos convida a redescobrir a santidade da criação, feita pelas próprias mãos do Senhor, para que esta criação também seja respeitada por nós, a qual Deus disse: sujeitai e dominai. Deus deu poder para o homem para cuidar da criação e ter domínio sobre ela, não para destruir e desprezar o que Deus criou. Cabe lembrar, meus amados irmãos, devemos sim, neste mundo que nós vivemos, estamos vivendo e continuaremos nele, recordar que devemos ser agradecidos por todas as coisas, pelo sol, pelo frio, pela chuva, pelas tempestades, pela seca, por todas as coisas. O cristão luterano, quando louva, tem que ser um louvor pelo reconhecimento de que tudo o que tem é dom da graça divina. Como ensina o Catecismo de Lutero ao explicar o primeiro artigo do credo: creio que Deus me criou, assim como todas as criaturas, que me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda nos conserva. Deus, o Criador, é o Deus da vida. Nunca se esqueçam disso. Ele merece nosso louvor e nossa confiança. Não vale a pena nós corrermos atrás de outros deuses. Não vale a pena nós acharmos que agora, se eu fizer alguma coisa, Deus há de gostar de mim um pouquinho mais. Isso não vai resolver a nossa situação. O que resolve a nossa situação é reconhecer que dependemos de Deus 100% dos nossos dias. Por sua vez, o nosso Deus, que tudo criou, é o Deus da revelação e redenção, que se mostra ao seu povo por meio do seu servo Moisés, como nós vimos no texto de Êxodo 13:15. Por isso, se no Salmo Deus pede o louvor universal a Ele, agora mediante o texto de Êxodo capítulo 3, Ele vai e se mostra misericordioso, dizendo que Ele ouve o clamor dos seus filhos que estão sofrendo, que estão agoniados, que estão sem esperança, pois o sofrimento é enorme. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel, que estava escravizado no Egito. Ele vem, se revela, convida, admoesta, dizendo para que o rei do Egito deveria então deixar o seu povo ir, para que este povo tivesse uma terra boa e fértil, aonde emanava leite e mel em abundância. Então esse Deus misericordioso, de modo muito íntimo e pessoal, vai a Moisés, que está no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, e diz para ele que ele deveria libertar o povo de Israel do Egito para levar para uma terra que seria dada definitivamente ao seu povo. Ali no Monte Santo, Deus se revela. Ele chama Moisés pelo nome: Moisés, Moisés. Quando Moisés se aproxima, ele diz: pare aí, tira as sandálias, pois o lugar onde você está é lugar sagrado. Esta cena, sem dúvida, é um marco na história da salvação. O Deus que criou o universo não é apenas um Deus distante no cosmos, como algumas religiões afirmam e insistem em dizer. Ele também é Deus que entra na história, habita com o povo, é
Deus conosco, conforme o texto de Isaías nos aponta que o Senhor é Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade, e mais alguns adjetivos, que vê o sofrimento do seu povo, ouve o seu clamor e vem ao encontro. E ele diz: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Isso nos leva ao convite também. Está sofrendo? Clame a Deus. Parece que Deus não te respondeu? Insista e persista, pois Ele ouve. Às vezes Ele nos deixa clamar, quase que vai as nossas forças vão se esgotando, para então nós nos darmos conta que, se Deus não agir, nada pode ser feito em nosso favor. O povo de Israel clamava, e este clamor subiu como um incenso agradável aos ouvidos do Senhor, que atenderam ao clamor do seu povo. Pergunto a você: o que tens a pedir a Deus? É realmente necessário para a sua vida, da sua família, ou apenas para contemplar e completar a arrogância e a hipocrisia que cada um de nós carrega no coração? O que nós temos pedido a Deus é de fato necessário para a nossa vida, ou é apenas para inflar o nosso ego? Eu pedi, Deus me atendeu. Muitos fazem isso. Nós vamos ver isso agora, como já foi, estará sendo lançado há alguns dias, novamente a mega cena da virada. Vai ter gente que vai ganhar com Deus, dizendo: se eu ganhar, eu vou ajudar esse ou aquele, aquela situação ou aquela vai ser beneficiada se eu ganhar. Como se isso fosse algo realmente necessário para a vida do pecador. Mas poucos nesse meio tempo vão dizer: Senhor, aumente a minha fé, Senhor, faça-me dependente da tua graça todos os dias, Senhor, me coloque na tua presença, venha fazer parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Poucos farão isso, mas quem o fizer, com certeza terá a sua vida plenamente transformada, não só por um instante, mas por toda a vida, e com certeza com benefícios na eternidade. Meus amados irmãos, aqui o Deus da vida se mostra como o Deus da aliança, da libertação. Foi assim que Ele se mostrou para o povo de Israel. Ele não apenas sustenta a vida, Ele intervém para salvá-la. E quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: eu sou quem sou. Ou seja, aquele que existe, que é fiel, que está presente e age, que não se esconde nos momentos difíceis da vida do seu povo. Tanto é que muitos dizem: bom, Deus deve ter me abandonado, tem que passar tantas dificuldades. Como ouvi uma frase muito sábia hoje: quem semeia vento vai comer o quê? Tempestade. Não tenha dúvida quanto a isso. E é interessante nós pensarmos que muitas pessoas, inclusive irmãos na fé aqui da igreja, vivem semeando o vento e correm tempestade e depois não sabem por quê. No Evangelho de João, Jesus aplica a si mesmo este mesmo nome, essa mesma designação divina, afirmando que Ele é o Eu Sou, ou Yahweh, o próprio Deus, que vem ao encontro do povo para salvar e libertar, não de uma escravidão civil, mas da escravidão do pecado que nos condena e nos afasta eternamente da presença do Criador. O mesmo Deus que falou a Moisés na sarça ardente é o mesmo Deus que se encarnou em Cristo Jesus, o Deus da vida feito carne. Ele veio para libertar-nos da escravidão espiritual, para trazer-nos da morte para a vida. E assim aprendemos algo precioso: Deus da vida não é uma ideia, é uma pessoa que chama e envia. Como Moisés, nós também somos chamados a ouvir, a nos aproximarmos dele, e na medida certa ele vai dizer: bom,
Espere, ouça as recomendações e depois vá e execute aquilo que lhe é dito. É preciso que nós saibamos também ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que vêm no culto, assistem o culto, vão para casa e dizem: mas só isso que o pastor falou? Coloque em prática para ver o quanto a sua vida vai mudar. Coloque em prática o quanto a sua vida vai ser transformada, se você colocar a palavra anunciada em prática. Tenho certeza que a minha e a sua vida, quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos no culto, a nossa vida é transformada 1000 vezes se comparado ao que nós éramos antes, e para melhor. Eu nunca vi alguém dizendo assim: eu ouvi a palavra, coloquei em prática e a minha vida piorou. Pelo contrário, estaríamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Como Moisés, nós também somos chamados a tirar as sandálias e obedecer a voz do Deus eterno. O Deus vivo nos chama a participar da sua missão ao arrependimento, a proclamar libertação aos povos, nos chama a levar a esperança e vida ao mundo que ainda vive na escravidão, do medo e do pecado. Por isso, nosso Deus age na história e concede esperança, pois Ele é o Senhor que sustenta e consola. Em meio às perseguições e ameaças do inimigo à nossa fé, frente a tudo isso, nós estamos com os cristãos de Tessalônica, muitas vezes inquietos e preocupados. Tanto é que para estes mesmos, Paulo teve que chegar um momento e dizer: quem não quiser trabalhar, também não coma. Isso também serve para nós. Precisamos manter os pés no chão e os olhos na cruz do Senhor Jesus, e de cabeça erguida continuar a nossa caminhada, a nossa vida de fé. É bom receber bênçãos, é bom ver os milagres todos os dias, claro que é maravilhoso, mas precisamos entender que Deus deixa nós caminharmos com os pés no chão, pois somos mortais e somos lembrados que a nossa vida vai ter um fim, que nem só de bênçãos e misericórdias, aonde os grandes acontecimentos são vistos aos nossos olhos, nós vivemos, mas de sofrimentos, de derrotas, perseguições, pois todas essas coisas, essas dificuldades vão nos punindo para quando chegarmos um dia na presença do Senhor, estejamos nós plenamente habilitados pela fé em Cristo Jesus a entrarmos no reino que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Talvez você já viu aquela historinha que conta que alguém recebeu uma cruz, uma escada, para subir a escada, 3 etapas, e lá tinha a opção, no meio, onde tinha cada uma das etapas, um copo d'água e um serrote. E aí o pecador subiu nos degraus, sentiu o peso da cruz, e em vez de tomar um copo d'água, optou por pegar o serrote e tirar um pedacinho da cruz. Quando chegou, existia um abismo entre a porta do céu e aquela escada. E aí ele é lembrado que, na verdade, a escada fazia parte da caminhada, dos sofrimentos da sua vida, e que o copo d'água era, na verdade, a esperança que o próprio Senhor Jesus fortalecia, o animava, enquanto que o serrote é que muita gente faz hoje, prefere ir pelo caminho mais fácil. Quantos espaços vazios nós temos hoje? Quantas pessoas optaram pelo caminho mais fácil? Quantas pessoas optam em achar que estar na casa de Deus é perda de tempo, que assistir a um culto, fazer uma oração, participar dos eventos da igreja, isso é para os outros, é para aquele que é na liderança, eu não preciso disso. E o dia da morte? Aonde estará esta alma? Estará com o Senhor ou estará eternamente condenado? Cuide para que a vida não tire do trilho do caminho certo, que é a cruz de Cristo, para que a vida, as tuas escolhas não o façam pecar. Por isso, lembrando do texto de Provérbios 16, peça sabedoria a Deus para tomar as decisões,
Nem sempre as tuas decisões serão certas, mas se você pedir que Deus abençoe, Deus vai abençoar, e as melhores decisões serão tomadas por você. Meus amados irmãos, o mesmo Deus que criou o universo e libertou Israel é o mesmo Deus que sustenta a igreja hoje e a conduz com fidelidade, com base na palavra. Não estamos entregues ao acaso e ao poder do inimigo, como alguns dizem e anunciam, como se fosse o diabo mais poderoso do que o Senhor Jesus. Tenho visto pregações em que o diabo é exaltado e Jesus é só um amuleto para as bênçãos. Tenho visto pregações de alguns líderes religiosos, seja na TV ou quando nós passamos pela rua, que o diabo é exaltado, sendo poderoso, e Jesus é aquele que tem que me dar as bênçãos, aquele que tem que me acudir quando eu quero, aquele que tem que me obedecer nas minhas vontades. Invertem-se os valores e se perdem na essência do que é a fé cristã, que é pegar a sua cruz e carregá-la, reconhecendo que aquilo que nos é dado é misericórdia de Deus para tudo que nós precisamos, seja o sofrimento ou os alentos que assim recebemos. É preciso, meus amados irmãos, que nós, a exemplo de muitas pessoas do mundo afora, não percamos a fé, que permaneçamos firmes, confiantes, para que nós não tentemos ao próprio Deus arrumando desculpas para não segui-lo. Os saduceus, como nós lemos no Evangelho de Lucas 20, versículo 27 a 40, eles ousadamente tentaram Jesus com uma história mirabolante, contando a história de uma mulher que tinha casado com 7 irmãos e que, pelo fato de não ter tido nenhuma descendência, quando fossem ressuscitados, de quem ela seria esposa? E aí Jesus nos responde que aqueles que ressuscitam serão como anjos, não terão necessidade de viver a vida de casado como nós temos neste mundo. Assim, muitas vezes também o cristão inadvertidamente tenta ao Senhor, quando quer dizer: mas Senhor, o Senhor tem que me entender porque hoje eu não pude estar na igreja. Senhor, o Senhor tem que me aceitar porque hoje eu não tive tempo para o Senhor. De alguma maneira, a exemplo dos saduceus, os cristãos hoje em dia também estão rejeitando ao Senhor Jesus. Deus me livre de passar por esse tipo de desculpa, pois isto não é uma desculpa aceitável. Temos 6 dias na semana, no mínimo, e em nosso grupo, uma média de 1 hora e meia. O que impede de eu me organizar para estar na casa de Deus pelo menos um tempo desses 7 dias? O que me impede? O que é mais importante do que estar na casa de Deus? O que é tão precioso aos meus olhos que me tira a esperança da fé que o Senhor me dá? Meus amados irmãos, a ressurreição é uma promessa real. Como falamos no começo, Deus criou todas as coisas, vendo o seu povo aflito, vem e socorre, e lembra, nesta caminhada de fé que vocês adentrarem por meio do santo batismo, vocês vão ser perseguidos, vão sofrer aflições, mas não desanimem, eu estou com vocês, eu sou, diz o Senhor Jesus, para mim e para você, para que a gente não desanime. E quando chegar a hora derradeira, nós vamos morrer sim, mas com a certeza de que a mão do Senhor estará estendida para nós, para nos receber no reino celestial. Quando chegar esse dia, todas as nossas dores do passado já não terão mais valor, elas realmente ficarão no passado, pois já aguardamos a ressurreição. Como diz o texto do Evangelho, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus dos vivos, não dos mortos. Você não vê o texto bíblico dizendo: foi Deus de Abraão, foi Deus de Isaac, foi Deus de Jacó. Não, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus que vê mesmo aqueles que adormecem na morte, esperam a ressurreição. Para eles estão vivos,
aguardando o tempo certo para que sejam revelados ao mundo e assim possam glorificar eternamente ao Senhor e Criador. Deus é o Deus dos vivos, Ele é o nosso Deus. Ele não apenas cria e sustenta a vida, Ele restaura cada um de nós e renova para sempre a nossa esperança. Se hoje nós estamos na casa de Deus, emere as mãos aos céus, agradeça a Deus, o Espírito Santo que nos convenceu de que aqui é o melhor lugar do mundo para se estar hoje, é na casa de Deus. A morte não tem palavra final sobre aqueles que pertencem a Deus. Meus amados irmãos, o Deus que criou o universo, que chamou Moisés, que sustentou a igreja e que ressuscitou Jesus, é o mesmo que fala hoje para mim, para você, nos lembrando que manter a esperança na ressurreição continua sendo o propósito da nossa caminhada. Afinal de contas, se mantemos a esperança na ressurreição, mantemos os olhos em Cristo, pois somente Ele nos oferece a ressurreição. Ou você já viu alguma outra divindade conhecida no mundo que se diz Deus ou é chamado de Deus oferecer a ressurreição? Não existe. Apenas o Deus bíblico, o nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, nos garante que um dia voltará para nos receber no seu reino. Que Deus nos guarde, nos proteja. Então, mesmo diante da morte, a fé canta, louva, exalta e diz: pode vir a morte, mas se já foste vencida, o meu Salvador é Deus vivo, e o meu Redentor vem me buscar.